Hoje vamos tirar nossas dúvidas sobre colesterol com o cardiologista, o Dr. Fábio Batista, que já veio aqui ao nosso programa. Tudo bem, Dr. Fábio? Bem-vindo. Bom dia para o senhor. E pode, eu já venho aqui, mas eu quero mostrar que nós vamos falar aqui nessa bancada sobre medicamentos usados, sobre o colesterol ruim, o colesterol bom. E o doutor vai falar aqui mulheres ou acima de 50 anos, homens, tudo isso, de quem tem diabetes, problemas cardíacos, tudo isso nós vamos falar aqui na bancada, né? Daqui a pouco a gente levanta, tá, doutor? Tá legal. Colesterol, o que é? Todo mundo fala colesterol alto, colesterol não sei o que e tal. O que é o colesterol? Bom, primeiro vamos explicar que o colesterol, a gente sempre fala que é um vilão. Só que o colesterol, ele faz parte de alguns componentes extremamente importantes do nosso corpo. Por exemplo, as membranas da célula contêm colesterol, algumas vitaminas, a vitamina D, o colesterol é um precursor, alguns hormônios do corpo, os hormônios sexuais, masculinos e femininos, o hormônio faz parte. O problema é quando ele vem em excesso. Certo. E esse excesso pode vir por causa de genética, por causa de alimentação, por causa de estresse, por causa de sedentarismo, vem por quê? Existem as causas primárias e secundárias. Primário é o genético que você falou. Então a pessoa nasce com uma predisposição e aí desenvolve colesterol desde os primeiros meses, anos de vida. É uma por isso que as crianças estão tendo mais colesterol alto, será? Não, aí é culpa dos pais e avós. Por que alimentação? Alimentação. Sim. Nós porque oferecemos... a gente não via esse nível de criança com colesterol alto. E outra, né? No passado, a criança era muito mais ativa do que hoje. Hoje então, só no celular. Associou sedentarismo com uma alimentação inadequada, que são os alimentos processados, que depois a gente vai comentar com mais detalhe. Tá. Então são essas duas possibilidades. Então causas primárias e as secundárias. Quais secundária, você principalmente por mudança de comportamento inadequado. Como a gente acabou de falar, sedentarismo e alimentação ruim. Existem alguns casos específicos de uso de alguns medicamentos que podem eventualmente aumentar o colesterol. É uma das causas de colesterol alto secundário. Que tipo de medicamento, doutor? Existem medicamentos que interferem, por exemplo, medicamentos que a gente usa na adolescência para alguns casos de espinha. Pode interferir no colesterol? Tanto que na avaliação se a pessoa pode ou não utilizar, tem que fazer exame de sangue. Depois que você inicia o remédio, você precisa acompanhar para saber se esse colesterol se altera. As taxas de colesterol. Tá. E o colesterol alto é o péssimo dele. Onde a pessoa pode chegar com colesterol alto não controlado? O problema do colesterol alto, principalmente, são as chamadas doenças cardiovasculares. Vamos simplificar. Infarto e derrame. Tem uma relação direta, principalmente infarto, com colesterol alto. Então, os indivíduos que têm colesterol alto têm o que nós chamamos de fator de risco. Essa pessoa tem maior chance de desenvolver essa doença, que é a doença que, infelizmente, mais afeta os adultos. Entendi. Vamos para a bancada? Vamos. Porque daí a gente pode... Inclusive, a gente tem uma imagem, né? Você mandou uma imagem pra gente? Mandei uma imagem. Coloca aí na tela pra gente. Será que dá? Olha, vamos para cá, daí você já vai explicando aqui no plasma. Isso é uma artéria, isso não? Isso, a artéria é um vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo é uma estrutura anatômica que leva sangue para os órgãos, extremamente importante. Aqui vocês veem essa coisinha, essa cor mais amarelada e vermelhinha, sei. Isso chama endotélio. Esse endotélio é uma parede que reveste internamente todas as artérias do corpo. Essas coisinhas redondinhas são os glóbulos vermelhos. Tá. Esse amarelo representa uma placa de gordura, que é o acúmulo de colesterol. Fica desse jeito essa gordura aí? Parece um pão essa gordura? E você sabe o que é pior? Aqui na paredinha da artéria, começa no início, nos primeiros anos de vida, você já identifica doença na parede da artéria, que são os nossos filhos, nossos netos, que nós oferecemos os alimentos inadequados. Então, quando você vê isso aqui, você fala assim, então eu fiquei doente. Não, nós estamos doentes há décadas. Então, para chegar nesse colesterol que parece um pão,
e deve ser bem grande esse nível de gordura, né? O colesterol alto. A pessoa, ela foi sedentária e má alimentação, tudo isso por quanto tempo? Desde os primeiros anos de vida. A doença, isso aqui se chama doença aterosclerótica. É a placa de gordura que fica no interior da artéria. A doença aterosclerótica começa nos primeiros anos de vida. Que a doutora Herrero falou agora há pouquinho. Isso. Essa é a preocupação que a gente tem que ter desde o comecinho. Nós muitas vezes negligenciamos, queremos agradar os netos, os filhos e oferecemos biscoitinho, bolachinha salgada, refrigerante, que é um veneno, enfim. Tem que tomar muito cuidado desde os primeiros anos de vida. Bom, por onde você quer começar, doutor? Pelo lado esquerdo? Esse daqui seria a artéria. Esse daqui, é isso? Essa é a artéria e aqui nós estamos representando ela bonitinha, normal, sem nenhuma placa. Tá, e aí você vai falar do colesterol, do LDL. Esse aqui é um tipo de colesterol. O colesterol, ele é formado por frações. Tem o colesterol bom e tem as frações ruins. O LDL, entre as frações ruins, é aquela que mais traz problema em relação à doença. Então, o chamado colesterol mau é esse aqui, LDL. Certo. É a gordura que entra na artéria e acaba iniciando o processo de placas de gordura. Tá, você vai colocar aqui, doutor, com 10 anos de descuido, diria. 10 anos você ainda é muito novinho, então você ainda tem doença na parede da artéria. Com o passar dos anos... Esse aqui é um pão, um pedaço de pão mesmo que nós estamos fazendo, ele gruda, né? E esse colesterol, ele deve grudar também, né? Ele entra na parede da artéria e aí por uma série de processos inflamatórios, ele acaba um dia exteriorizando, ele vai deslocando. Esse é o branquinho. Esse é o comecinho da doença. Aliás, o que eu sinto quando eu tenho isso? Nada. O colesterol não dói, ele não se manifesta. É uma doença silenciosa. É uma doença silenciosa, então não espere ter sintoma. Você só vai saber que tem colesterol alto quando você medir no sangue. Aliás, é importante dizer, quem que deve medir? A partir de 10 anos de idade, todos os indivíduos, as crianças... Anualmente? Anualmente, pelo menos uma vez. Se for normal, você não vai repetir no ano seguinte se tiver 10 anos de idade. Tá. E naqueles casos onde você tem histórico familiar de pessoas com colesterol alto... Ou então, aqueles que manifestaram doenças, que a gente vai ver mais à frente, com idade, mulheres abaixo de 55, abaixo de 65 e homens abaixo de 55 anos. Aí você vai dosar no segundo ano de vida, hein? Tá. Pequenininho. Ok. Aí a doença vai progredindo. Vai progredindo. Eu não me alimentei direito, não me preocupei com orientação, continuei sendo sedentário, ingerindo uma maior quantidade de colesterol. Aí o que vai acontecendo... Ó, tem até um paninho pra gente limpar aqui a mão. Olha a nossa produção. Gradativamente, esse colesterol vai aumentando. Pode. Hoje é o dia do pão, não sei se você sabe, por isso que a gente... Dia do pão. Até que essa plaquinha vai tomando dimensões que em determinado momento ela tem uma capa que reveste. Essa capa pode romper, aí acontece aquilo que a gente mostrou na imagem, onde nós tínhamos um monte de glóbulos vermelhos aderidos àquela placa, e aí você obstrui a artéria. Essa oclusão aguda é o infarto e o derrame. Ok. E este daqui, HDL? Esse é o colesterol, é a fração do colesterol chamado colesterol bom. Esse colesterol, quanto maior, menos quantidade de gordura livre na circulação e depositando no interior da artéria. Então, eu trouxe esse ancinho para que justamente a gente imaginasse que ele começa a remover essa gordura. É claro que ele, isoladamente, não vai fazer com que a doença suma. Sei. Mas quanto mais HDL eu tiver, por exemplo, eu aumento o HDL com alguns alimentos importantes, os chamados ácidos graxos insaturados, o ômega 3, por exemplo, ele nos ajuda. E exercício físico também aumenta a HDL. Então, basicamente, o mais natural é a alimentação e o exercício físico. A base da prevenção de todas as doenças é isso. Quero chamar vocês para as perguntas. 0 operadora 12 99727 6383. Vamos aqui. Só uma última pergunta que eu fiquei com dúvida aqui. Quando você já tem esse colesterol, esse bolo de pão aqui na sua artéria, como remove? Bom, só operação? Não, na verdade não. A operação, na verdade, é o último estágio de tratamento.
Hoje os medicamentos são... Só quando você está com tudo entupido mesmo. Mesmo assim, em alguns casos, exercício físico, alimentação e os remédios, hoje nós temos remédios extremamente potentes na redução do colesterol, inclusive diminuindo o tamanho da placa de gordura. Ah, é? São muito eficientes e a gente vai conversar a respeito disso. Então vamos. Aqui, alguns remédios. Pronto, acabamos de falar em relação aos medicamentos. Aqui nós temos um medicamento chamado estatina. Lembrando que você não vai usar absolutamente nada sem fazer uma consulta médica, né? Não se automedique. Isso. Não, a gente está dando exemplos de remédios aqui, né, doutor? Você foi extremamente inteligente. Porque senão a pessoa vai lá, toma e vai falar, diminui o colesterol. Não é assim. O que um remédio mal administrado pode causar? Todo medicamento pode ter efeitos colaterais. Quando você prescreve um medicamento, você pesa os benefícios e os riscos do tratamento. Quando os benefícios superam a indicação, aí você realmente prescreve. De repente, você vai utilizar um medicamento onde tem mais malefício do que benefício. Aí você vai produzir um mal. Então, né? Estatina, ela vai ajudar, vai ter que fazer uso contínuo, né? Em alguns casos, você deve tomar a vida inteira. Inteira, porque já há comprovação científica. Pessoas que têm, por exemplo, colesterol familiar, genético, quando utiliza esse remédio, ele aumenta a sobrevida e diminui a chance de complicações. Entendi. Aí eu repito, infarto e AVC. Entendi. Daí tem que usar mesmo. Quando o pai, por exemplo, é parente muito próximo ou Primeiro grau. Primeiro grau, que daí vai ter chance de... Até um bebê pode ter. Sim, sem dúvida, até um bebê. Por isso que eu falei, aqueles que têm histórico de doença familiar de colesterol alto, os avós têm, os pais têm, irmão tem, os primos em primeiro grau têm, deve fazer exame de sangue a partir do 2º ano de vida. Tá certo. Bom, aí a gente tem uma plaquinha aqui que também você vai explicar. Bom, colesterol alto e problemas cardíacos. Você quer colocar? É melhor, né? Colesterol alto e problemas cardíacos, nós acabamos de dizer que existe uma relação direta do colesterol LDL ruim com infarto e derrame. É aí que eu me refiro, doenças cardíacas. São as doenças chamadas cardiovasculares, que são aquelas que mais afetam os indivíduos adultos. E com esse... A gente já vai falar de obesidade aqui também ou não? Ou a gente fala... Tem os fatores de risco, depois a gente vai comentar em relação a quais são as situações que você agrega risco ao colesterol elevado. Então... Bom, podemos até citá-las. Os problemas mais relacionados, que a gente falou daquele tapete de revestimento interno da artéria que se chama endotélio. O que lesa aquilo que permite entrar gordura? O quê? Hipertensão, obesidade, cigarro. São situações que aumentam muito o risco de doença cardiovascular. É duro, porque a gente continua repetindo. Também? Bebida alcoólica é um dos fatores de risco, principalmente relacionados a triglicérides, que é um tipo diferente de gordura que nós não comentamos ainda, mas que também o uso do álcool pode favorecer o seu aumento e ele tem uma relação também com o aumento de doença do coração. Então, seria uma dieta equilibrada, porque assim, daí a pessoa vê e fala assim, eu não vou poder tomar minha cervejinha no domingo, sei lá. Pode, não é? Mas não em excesso, é isso, doutor? Concordo. A gente não vai fazer apologia ao uso de álcool. Claro que não. Claro, Mas aquele indivíduo que tem esse hábito esporádico e não tem doença conhecida, porque o álcool está relacionado ao aumento de triglicérides e também a AVC. Entendi. Quem consome maior quantidade de álcool tem maior chance de doença. Então, cuidado, não torne isso um hábito. Pronto. Certo. O fumo, a gente sabe que o cigarro mata as pessoas com câncer de pulmão e outros fatores também, não é? O cigarro ele tem que ser proscrito, não dá para negociar. Você está falando assim, será que eu posso tomar uma cerveja no final de semana? O cigarro é não. Não negocio. Tá. Bom, o outro então agora, outra plaquinha. Bom, aqui nós colocamos hipercolesterolemia familiar. Essa hipercolesterolemia familiar, esse hiper é aumento, o mia significa no sangue e o meio colesterol. Então, aumento do colesterol no sangue. Esse de origem familiar foi aquilo que a gente comentou. Tá. Eu tenho parentes em primeiro grau, então eu tenho que ter um cuidado maior e, em geral, tomar remédio minha vida inteira. Isso é ruim? Não. O remédio, quando bem indicado, muda a evolução natural da doença, faz com que essa pessoa viva mais e de maneira mais saudável. Tá, já que ela tem um problema genético que ela não tem jeito de se livrar. E a operação, você falou, é um último caso, né? Uma pessoa que tem isso geneticamente, não dá pra gente raspar, tirar? Ela vai nascer de novo? Não dá pra tirar. E essas pessoas que têm essa doença,
estão relacionados com infarto nos primeiros anos de vida. Ainda existem dois tipos, chamados de hipercolesterolemia familiar, homozigótica e heterozigótica. Essa homozigótica, as crianças, adolescentes, têm infarto com 7, 14, 15 anos. É uma doença muito grave. E tem tratamento. Tá bom. Nós falamos da estatina. Hoje nós temos medicamentos, são medicamentos injetáveis, que são extremamente eficientes nesse tipo de doenças. São chamados de inibidores de PCSK9. São medicamentos que, quando administrados, reduzem o colesterol de maneira agressiva. Então, vamos saber administrar, consultar o médico. Esse daqui, diabetes tipo 2, 40 anos ou mais. Traduz esse daqui, doutor. Nós falamos daquelas doenças que aumentam os riscos de doença cardiovascular quando associado ao colesterol. Diabetes é um deles. De tal forma que se você tem diabetes e colesterol alto, você já é estratificado como um indivíduo de maior risco. Então, suas metas de colesterol... O colesterol não tem metas iguais para todas as pessoas. Aquele LDL. Então, não basta você abrir o seu exame e falar assim, meu LDL, que é o colesterol ruim, tá bom. Não. Depende do meu risco. E quem vai estratificar risco é o médico. Por isso que a gente não tá falando de números, senão também a pessoa fala, eu tô com não sei o que, isso aqui tá lá legal. Não preciso levar que tá normal. Não, normal para quem? Às vezes, para mim, minha meta de colesterol, às vezes, é muito mais exigente do que a sua. Sim. E vocês estudaram a vida inteira para fazer análise, né? Que Exatamente. A gente acha que a gente também é médico, né, doutor? É legal participar, né? Mas não pode decidir. Bom, mulheres acima de 50 anos, homens acima de 45 anos. Com o passar dos anos, quanto mais idade nós temos, maior risco nós teremos de desenvolver doenças. Portanto, foi o que eu falei, nossa meta de colesterol muda. Então, os homens, a partir de determinada idade, as mulheres também passam a ter maior chance de risco de doença cardiovascular. 45 anos homens, 55 mulheres. Entendi. Bom, vamos aqui virar... é só essa daqui. Então, aqui a correlação desses daqui, doutor. Já falamos, mas vamos falar mais. Esses são os chamados fatores de risco para doença cardiovascular. Se eu fumo, já falamos, não tem negócio, tem que parar de fumar. Se eu tenho hipertensão, pressão alta, então eu vou tomar remédio. E os remédios são muito eficientes. Não tem nem como dizer assim, eu não tenho dinheiro para comprar remédio. Hoje a farmácia popular oferece medicamento a custo acessível, muitas vezes sem custo. No posto, muitas vezes também a pessoa colesterol, consegue. Pressão alta e diabetes. Tá, então temos cigarro, pressão alta, problemas no coração, HDL baixo, obesidade. Esses são outros fatores de risco. Inclusive, a obesidade tem muita relação com o HDL, que é o bom, baixo, LDL, que é o ruim, alto, e triglicérides, que é um outro tipo de gordura também elevado. Essa associação toda é muito comum também no diabético, chama-se tríade lipídica do diabético. Quando eu tenho essa alteração, tem história familiar de diabetes e tenho obesidade, que é o que mais se relaciona a diabetes, cuidado, é um alerta, mude seu comportamento, faça exercício, melhore a alimentação e perca a barriga, que é a obesidade. Isso, barriga. É um termômetro, a circunferência da barriga, pra gente ver se tá certo. Fita métrica. Sei. Passa no umbigo aqui. Quantos por... Homem 92, mulher 80. Mulher 80, homem 92. Às vezes a pessoa... Não se esqueçam, às vezes a pessoa começa a fazer exercício e fala assim, eu tô ganhando massa muscular. Aí mede a barriga tá maior? Não, você tá ganhando massa gorda, isso é ruim. Às vezes também massa muscular fazendo exercício, mas a pessoa acha que se pesando, ela fala, não, eu tô mais forte. E às vezes aumentou a barriga e aumentou o seu risco. Certo, então, de novo, centímetros... 92 homem, 80 mulheres. Doutor, eu quero te convidar e fazer um dia especial só para responder. Muitas perguntas chegaram, mas a gente teve que desenvolver e explicar tudo direitinho para depois ir para as dúvidas. Então eu quero já marcar para a gente, brevemente, a gente chama você de novo para responder suas perguntas. Fechado? Vai ser um prazer. Então tá bom. Olha, lembrando que tudo isso você não faça sozinho, nada disso, não veja sozinho, procure um cardiologista, né? Procure seu médico. Tem solução. Tem solução. Tem solução e os medicamentos são muito eficientes no controle. Quero deixar os seus contatos. Qual contato que você quer deixar, doutor? Eu deixei um e-mail, cardiologia,
sjc de São José dos Campos, onde eu moro, @uol.com.br. Então tá bom, cardiologia, sjc@uol.com.br. Obrigada e vejo você em breve, tá? Para responder todas as... Vai ter muita pergunta, viu, doutor? Que bom. Você sabe, ótimo, né?